Você é burro, hein, Johnny? 43, versículo número 2. Eu falando com você. Glória a Deus. Estamos em poucas pessoas. Creio que alguns tinham compromisso, não puderam vir. Mas nós estamos aqui hoje. Creio que ninguém vai sair daqui sem levar a sua bênção. Muitas vezes nós vemos na igreja esperando receber o milagre na hora, mas Deus ele não vê como não me vê. Às vezes o resultado desse culto vai ser que você vai receber daqui uma semana, assim como o nosso irmão estava falando, que às vezes é como uma planta, você precisa regar, e a planta às vezes você planta hoje e vai colher daqui 1 ano, 2 anos, depende da planta que você plantar. Então às vezes você veio no culto essa noite e espera receber hoje, mas talvez a sua planta sendo plantada hoje você vai receber daqui 1 mês, daqui 1 ano. Então não saia daqui murmurando, talvez você saia daqui reclamando que a palavra não falou com você, que o Espírito não falou com você, que Deus não falou com você. Mas qual que é melhor, Deus falar com você ou Ele agir na sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 43, versículo 2, assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Vou repetir mais uma vez: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Você pode se sentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Nós estamos na casa do nosso Deus e você tem liberdade para adorar. Estava ali sentado, sentindo vontade de glorificar, sentindo vontade de exaltar o nosso Deus, mas às vezes a gente fica com vergonha e às vezes deixamos de adorar o nosso Deus. E eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes, quando estamos no culto, ministrando a palavra, nós falamos que devemos adorar, devemos glorificar, e muitas vezes estamos sentados, não temos força para adorar o nosso Deus. Quando eu olho para Isaías 43, versículo de número 2, aqui eu vejo todo o poderoso Deus fazendo 3 promessas ao seu povo, a Israel. Hoje nós somos o povo de Deus, hoje nós somos Israel de Jesus, e Ele fez essa promessa ao povo de Israel, mas hoje eu olho para a nossa vida, e Deus ele fez essa promessa também para nós, que estamos dentro da casa do Senhor. E a primeira promessa que Ele fez ao povo dele, dizendo que quando passares pelas águas estarei contigo. A segunda é quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, a terceira, ele não te queimará, e nem chama arderá em ti. Estamos nos dias na qual estamos passando por lutas, estamos passando por tribulações. Essa semana creio eu que alguns irmãos estiveram um momento estreito, pensando o que será, o que vai acontecer, indagando muita pergunta. E hoje olhamos para a igreja é quase vazia. Mas Deus ele quer restaurar. Deus nos últimos dias ele quer levantar homens e mulheres de coragem para fazer a obra dele. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, para esta palavra de Deus, aqui sobre a primeira promessa da qual Deus fez para o povo dele, da qual Deus fez para cada um de nós, é que quando nós passarmos pelas águas, e quando eu olho para esta palavra, quando passarmos pelas águas, aqui eu entendo que Deus não está falando de rios. Quando Deus diz que passarmos pelas águas, entendo eu que Deus está falando de mar. Porque senão não havia necessidade de Deus falar quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios. Deus então diria, quando passares pelos rios, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não se submergirão. Quando Deus está falando de água, Ele está falando de mar. E nós sabemos que mar significa morte, mar significa vida, mas também mar significa provação. Quando Deus cria os céus e a terra, lá em Gênesis capítulo 1, Ele diz que Deus separou as águas, a expansão das águas, e criou a terra. Aqui Deus está falando de mar. Ele diz, quando passares, quer dizer, eu que quando passares pelo mar, estarei contigo. Olhando para a Bíblia Sagrada, quando Deus tinha o povo de Israel, o povo estava escravizado não 70 anos, não 100 anos, mas aproximadamente
sem escravidão. O povo estava cativo, o povo estava preso, o povo estava sofrendo. E o povo levanta um clamor a Deus, e Deus levanta Moisés para tirar o povo da escravidão. E quando Moisés tira o povo de Israel, através de muitos milagres, tira do Egito, o povo de Israel sai pelo deserto. E a primeira coisa que Deus resolve provar o povo de Israel, a primeira prova que Deus coloca diante de Israel é o mar. Quando o povo de Israel chega diante do mar, ele olha para o mar e diz: agora como vamos atravessar? Fazer o barco não dá, porque não tinha madeira. E Deus, para apertar o povo, para provar o povo, para saber o que o povo ia fazer diante daquela situação, ele toca no coração do rei do Egito. O rei do Egito vem atrás deles. E eles agora olham para frente e veem o mar. Já tinha um problema. E quando eles olham para trás, lá vem o exército atrás deles. Os lados não dá para ir, porque só havia montanha. E ao invés de clamar a Deus, ao invés de orar a Deus, ao invés de procurar a solução com Deus, a primeira coisa que eles fazem é murmurar. Chega para Moisés e diz: olha, se você nos tirasse do Egito para morrer aqui, o que será de nós? Melhor seria que nós morrêssemos no Egito. Melhor que nós seríamos escravos no Egito. Assim olha para nossos dias. Tem muita gente saindo da escravidão do mundo. Deus está tirando você da escravidão do seu trabalho, muitas vezes, de algumas coisas que você muitas vezes coloca você diante do mar, de provar no mar. E você, ao invés de chorar, a primeira coisa que você faz é murmurar contra Deus. Era melhor estar lá atrás do que aqui hoje. Era melhor estar lá sendo escravo, passando luta e provação, sendo açoitado, sendo humilhado pelos outros, do que está aqui hoje. Aleluia. E o mar não é o lugar de você morrer. O mar não é o lugar de você parar. Mas o mar é só um lugar que Deus quer te provar para saber se você é crente fiel mesmo, ou se você vai pular fora, ou se você desistir da luta. E o povo clama a Moisés, e Deus opera o milagre. Deus chega para Moisés, abre o mar, estende a tua mão para o mar. E o mar se abre e o povo passa. E o povo passa ali durante aquela caminhada. Mas ali também eu aprendo algo. Porque Deus diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. E Deus estava com o povo. Deus não havia abandonado o povo. O povo passou seco durante aquela noite, naquele mar, naquela muralha de água. O povo caminhou. Ninguém se perdeu durante o mar. Todos passaram seco. Quando o faraó vai atrás, todos nós conhecemos a história. O mar se fecha e o faraó morre com todo o seu exército. E o povo começa a glorificar, começa a saltar, começa a adorar a Deus, aleluia. Muitas vezes nós estamos assim, meu querido. Passamos o mar, glorificamos a Deus, quando vemos tudo na bonança. Mas Deus nos prova várias e várias vezes. Quando eu olho para o Novo Testamento, não vai dar tempo que eu quero adiantar aqui. O Novo Testamento, quando Jesus chama os seus discípulos para caminhar com Ele, começa a ensinar os seus discípulos como devem fazer, como devem orar, passar a noite em um monte de oração, começa a fazer grandes sinais de prodígio e maravilha, e os seus discípulos começam a se alegrar. Certo dia Jesus resolve provar eles e chama os seus discípulos e diz: olha, traçamos para o outro lado do mar. Os discípulos entram no barco com eles, seus 12 discípulos, e ele resolve provar eles. E quando eles estão em alto mar, Jesus vai para o barco dormir. E ali estavam 4 homens que eram treinados naquele mar. 4 homens que sabiam manusear o barco, que eram acostumados a pescar. Eram homens que sabiam lidar com o barco. E de repente se levanta uma grande tempestade, e eles se desesperam porque o mar se levantava acima do barco. E eles tentam ali lutar e desistem a vela e jogam as coisas fora, começam a deixar o barco mais leve. Começa a jogar as coisas que estão atrapalhando fora do barco, mas não é o suficiente. E eles, quando veem que o barco vai afundar, quando o barco já não tem mais saída. E assim olha para nossas vidas. Muitas vezes nós sabemos lidar com a situação,
seja no emprego, seja na vida. Nós sabemos lutar. Nós usamos a nossa faculdade humana. Nós usamos os nossos dons humanos. Foi assim que os quatro usavam: Tiago, João, Pedro e Tiago. Os quatro ali eram acostumados a pescar. E eles sabiam manusear o barco, mas quando eles viram que não tinha mais jeito, que o barco ia afundar, eles esqueceram a sua faculdade de pescaria e lembraram de algo: que Jesus estava no barco. Quando não puderam mais com a sua faculdade humana, quando não puderam mais com o seu problema, eles lembraram de Jesus. Assim é cada um de nós. Muitas vezes nós vamos lutando, e aí quando dá para lutar, nós vamos lutando, e aí quando dá para caminhar, nós vamos caminhando. Mas é assim que Deus faz. Deus deixa nós caminhar, Deus deixa nós lutar, Deus deixa nós nadar. Até quando nós não aguentamos mais, nós olhamos para Deus e dizemos: Deus, eu não aguento mais. O que vamos fazer? Aí nós lembramos que tem Jesus no barco. Aí nós vamos socorrer. Meu querido, não deixe chegar até na última situação da sua vida. Não deixe chegar até o fim. Não deixe o barco começar a quebrar, começar a furar, para você lembrar de Jesus. Para você lembrar que Jesus está no seu barco. Aleluia. E eles se desesperam e lembram de Jesus, chama Jesus, acorda Jesus. E Jesus escreveu que está tranquilo naquela hora. E acorda e olha para eles. E olha para eles e diz: homens de pequena fé, por que duvidaste? Muitas vezes nós temos pequena fé, mas nós temos que acordar Jesus no nosso barco. Jesus sai do barco e repreende a tempestade, repreende o vento. Ele ensina aos seus discípulos como deve fazer. Jesus, ele nos ensina como deve fazer. Muitas vezes ele nos ensina como deve agir durante a tempestade que se levanta pela nossa vida como o nosso barco. E muitas vezes não aprendemos. Aleluia. Isso assim tudo. Isso na primeira promessa. De repente Jesus chega e diz: olha, eu vou ver se os discípulos também treinaram. E o certo dia chega até eles e diz: olha, passamos para outra do mar, mas às vezes eu não vou com vocês. Vocês vão sozinhos. Eu vou para o monte orar. Certa vez, meus queridos, Jesus ele quer que nós caminhamos sozinhos sem Ele, para ver se nós aprendemos o ensinamento dele. Nós vemos a igreja, nós vemos a palavra de Deus, oramos ao Senhor, pregamos a palavra, mas não estamos preparados para enfrentar as tempestades da vida, as dificuldades da vida. Não aprendemos com Jesus. Pedro, os seus discípulos andaram 3 anos com Jesus e não aprenderam com Jesus. Foi preciso o Espírito Santo descer sobre a vida deles, para eles começar a pregar, para eles começar a fazer aquilo que Jesus fazia. Eles poderiam ter feito aquilo que Jesus fazia quando Jesus estava na terra, mas não conseguiram. Muitas vezes nós tentamos fazer, Jesus está caminhando conosco, mas nós não sabemos fazer. Nós devemos aprender com Jesus. Os discípulos dentro do barco, novamente se levantam de tempestade, porque abreviaram, porque não vai haver. Se levanta uma grande tempestade e eles se desesperam. E eles começam a lutar novamente e de repente o barco começa a querer afundar. Eles jogam as coisas que atrapalham fora, jogam as coisas que estão pesando fora. E muitas vezes nós devemos jogar aquilo que atrapalha a nossa vida fora do barco. Mas não é o suficiente. Nós devemos ter aquilo que Jesus tem. Nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus também. Não basta nós tirar aquilo que nos atrapalha fora do barco. Mas nós devemos buscar aquilo que vai nos dar vitória dentro do barco. E eles começam a se desesperar e dizem: olha, da outra vez Jesus repreendeu o vento, repreendeu a tempestade, e agora quando Jesus está no barco, e as vezes que Jesus não estava no barco. Eu olho para o ponto e diz: agora lascou, agora não vou mudar. Agora foi agora acabou, não tem mais jeito. Jesus não está no barco. Aleluia. Mas eu quero chamar a sua atenção essa noite comigo. Jesus não pode estar no seu barco. Ele pode não estar com você no barco. Ainda que ele não esteja no barco com você, mas ele vai vir de encontro até você no barco. Ele não vai deixar o seu barco afundar. Ele vai fazer um milagre na tua vida, aleluia. Você nessa noite pode estar com o seu barco afundando e perguntando o que vamos fazer. Aleluia.
Estamos numa tempestade, agora o que será do nosso barco? A luta está grande, a tempestade está grande, está se levantando. Agora o que será de nós? O nosso barco vai afundar. Mas eu quero profetizar nessa noite da tua vida. Se Jesus não estiver no teu barco, Ele vai vir de encontro com você e vai repreender a tempestade que está na tua vida, aleluia. Jesus, ele caminha aproximadamente 5 quilômetros. Você está de a pé 3, 4 quilômetros, 5 quilômetros da terra seca, é doído. Hoje eu fui correr 200 metros, lá no meu vizinho está em casa, quase morri, sem fome. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Ontem eu jogava a bola durante 45 minutos, eu não cansava, agora eu corri 200 metros, estou morrendo. Você caminhar na areia é uma dificuldade. Agora você imagina caminhar no mar. Talvez alguns físicos, alguém pode até dizer que Jesus poderia assim nos andasse alguns metros, e não, ele andou durante o mar, mas estava no raso. Mas agora está 5 quilômetros no mar, no meio da tempestade, ondas e mais ondas. Somente por Jesus que ele faz isso, olha isso. Ele anda de encontro com os seus discípulos, e os discípulos olham para ele e pensam que é um fantasma, começa a ficar com medo. Mas ele chega e entra no barco. Pedro, quando ele vê Jesus, ele olha para Jesus e diz: Jesus, se é o Senhor mesmo, manda me ter contigo. E ele diz: Pedro, vem. E Pedro caminha sobre o mar. Mas quando ele vê a tempestade, ele vê as ondas, ele vê a água, ele afunda. É assim na nossa vida. Muitas vezes nós queremos fazer o que Jesus fazia e nós estamos preparados. Porque o Espírito Santo de Deus muitas vezes não está na nossa vida. Queremos seguir o exemplo do Mestre. Ele nos ensina como repreender a tempestade, como repreender o mar, mas muitas vezes não estamos preparados para fazer aquilo que o Mestre fazia. Vamos aprender com Jesus, vamos buscar como Jesus, não ir para o monte como Jesus fazia. É fazer milagre, é oração e jejum. Vai para o monte, passa a noite no monte, faça como Jesus, siga o exemplo do Mestre. Aí você vai repreender a tempestade não só da sua vida, mas da vida daqueles que estão no mar, daqueles que estão sem jeito, daqueles que estão dizendo: meu barco não tem jeito, meu barco vai afundar. Pedro foi um homem de pequena fé, mas ele teve pequena fé. Ele foi o único homem além de Jesus que caminhou sobre as águas. Os outros dentro do barco não saíram. O que me chama a atenção em Pedro é que quando ele afunda, ele não volta para o barco. O barco era o melhor lugar onde ele deveria estar, em sã consciência. O homem, se ele fosse analisar, ele poderia ter dado do lado do barco. O barco estava afundando, mas pelo menos o barco era maior. Se ele fosse para Jesus, Jesus também poderia afundar, ele poderia usar a sua mente, mas não. Ele primeiro naquela hora ele usou a fé. Falou com Jesus que Jesus, ele é o caminho. Ele é o homem que repreende o mar. Ele é o homem que dá vitória. Ele diz: Jesus, socorre. Não sei se Jesus pegou na mão de Pedro e voltou caminhando para o barco. Não sei a forma que ele voltou para o barco, mas ele voltou para o barco são e salvo. Jesus, ainda que você afunde no meio do mar, ele não vai te abandonar. Ele vai pegar na tua mão e ele vai te levar até o barco, vai repreender a tua tempestade e vai te entregar a vitória. Passou um pouquinho a hora, mas eu quero adiantar aqui. Quando o povo de Israel, eles saíram do Egito, a primeira prova que Deus deu para ele foi o mar. E que Deus disse: quando passares pelas águas, ou o mar, eu estarei contigo, quando pelos rios eles não submergirão. E quando o povo de Israel passou durante 40 anos, passando prova, passando por onde deveria ter passado 40 anos, era somente 40 dias, mas deu 40 anos, para entrar a terra prometida, para chegar à terra prometida. Diz a Bíblia Sagrada que eles chegaram até o Rio Jordão, e naquela época era época de cheio, o Rio Jordão transbordava com as ribanceiras. Eles pegavam uma arca e chegaram até o rio. E diz a Bíblia Sagrada que o rio ele parou, ele se abriu, e o povo passou seco até a terra prometida. Assim, muitas vezes na nossa vida nós temos que passar pelos rios para chegar até aquilo que Deus quer nos prometer. O rio pode estar cheio, o rio pode estar transbordando, o rio pode meter medo, mas Deus ele quer te entregar a vitória, é através do rio. Quando passar pelos rios, ele não vai te submergir, mas você tem que passar por rio para chegar à tua promessa, até chegar onde Deus quer te entregar aquilo que ele te prometeu. Ele vai te entregar somente através de você passar pelo rio. O mar ele vai te provar. Quando você sair da escravidão, quando você sair da sua condição, você vai ter que enfrentar o mar. Mas quando você vai chegar na tua vitória, você vai ter que passar pelo rio.
Deus eram jovens tementes a Deus. E diz a Bíblia Sagrada que eles não adoraram o homem. O homem fez uma estátua, uma imagem, e todos deveriam se curvar durante aquela imagem, mas eles olharam para aquela imagem, olharam para aquele rei e disseram: não vamos se curvar. Nós nos curvamos diante do Deus de toda a terra, diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Diz a Bíblia Sagrada, nós conhecemos a história que o rei mandou pegar aqueles 3 homens e amarrar eles e jogar na fornalha. Diz a Bíblia Sagrada que pegaram 3 homens mais fortes do reino. O primeiro homem forte, o primeiro soldado, pegou aquele jovem e jogou ele na fornalha. Nada aconteceu com o jovem, mas aquele soldado, diz a Bíblia Sagrada que ele morreu na hora, porque o fogo era muito quente. Chegou o segundo soldado, pegou o jovem e jogou. Nada aconteceu com o segundo jovem, mas aquele segundo soldado morreu na hora. Pegou o terceiro soldado, pegou o terceiro jovem e jogou na fornalha. Nada aconteceu com o jovem, mas aquele terceiro soldado morreu. Os 3 soldados morreram na hora, porque o fogo era muito quente. Mas nada aconteceu com aqueles 3 jovens, porque Deus fez uma promessa: e quando passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem chama arderá em ti. Nada deu aquele jovem, porque o 4º homem estava lá. Aquele 4º homem era Jesus Cristo de Nazaré, e hoje ele está na tua vida. O fogo está quente, meu querido, o mar está se levantando, a tempestade é muito forte, mas Jesus está contigo. Ele está nos rios, ele está no mar, ele está nas águas, ele está no fogo, ele está contigo. Nada vai acontecer com a tua vida. A prova está quente, o fogo está quente, a prova está muito grande, a prova está se levantando. Você não vai ganhar a prova. Ei, peraí, o soldado, o bom soldado, Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele está contigo no barco, ele está contigo no mar, ele está contigo na tempestade, ele está contigo no fogo, para te dar vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. De pé.